Salve galera, tudo bem com vocês? Professor Anderson chegando novamente para mais uma aula de História. Hoje a aula de História é para o pessoal do Colégio Drummond da Ponte Rasa, tá? Você que não é do Colégio Drummond da Ponte Rasa, seja bem-vindo também. Afinal de contas, a história é história para todo mundo, beleza? Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos falar do povo hebreu, tá? Nós estamos falando, a aula é para o pessoal, como eu falei, para o pessoal do Colégio Drummond da Ponte Rasa, módulo 5 da apostila Hebreus, Fenícios e Persas. Nessa aula vamos dar destaque ao povo hebreu, beleza? Ao povo hebreu está na página 53 da apostila. O povo hebreu, minha gente, que é aquele povo da antiguidade, que viveu no mesmo período dos fenícios, dos persas, mas também viveu no mesmo período dos egípcios, viveu no mesmo período dos povos da Mesopotâmia, né, dos assírios, dos babilônicos, dos sumérios. Então, o povo hebreu é o povo da antiguidade. O povo hebreu que deu a continuidade do povo hebreu é o povo judeu. O povo judeu tão perseguido, né, em diversos episódios da história, o mais conhecido é na Segunda Guerra Mundial, né, quando os judeus são perseguidos por Adolf Hitler incessantemente, e que tem, enfim, o episódio das câmaras de gás, né, o episódio, uma das coisas mais terríveis da história recente, né, que foi o Holocausto Judeu na Segunda Guerra Mundial, chamado por Hitler de Solução Final. Muito bem, pessoal, então, nessa aula do módulo 5, nós vamos falar sobre o povo hebreu. O povo hebreu que surge na região do Crescente Fértil, né? A mesma região onde tem, como eu falei agora há pouco, onde tem os assírios, os babilônicos, os sumérios, os egípcios, e o povo hebreu surge, né, naquela região. Interessante que é o seguinte, o povo hebreu, ele tem, por ter uma origem, deixa eu apagar a luz aqui que está dando interferência. O povo hebreu, por ter essa origem nesse período, ele é o povo que tem a sua história descrita na Bíblia Sagrada, né? Na Bíblia dos cristãos, dos evangélicos, dos católicos, né? Está no livro do Gênesis, está no livro do Êxodo e em outros livros também, né? Só que o livro sagrado dos judeus não é a Bíblia Sagrada, né? Porque, afinal de contas, os judeus, eles são a continuidade do povo hebreu. E o livro sagrado dos judeus é a Torá, tá? Não é a Bíblia, é a Torá. Mas os cristãos são também a continuidade do povo hebreu, tá? Os judeus e os cristãos. Afinal de contas, o povo cristão, ele é o povo que, como o próprio nome já diz, né? É o povo que segue os ensinamentos de Cristo, de Jesus de Nazaré, de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, o próprio Jesus, era judeu, certo? E aí, disso, do surgimento de Cristo, vem uma nova religião, que é a religião cristã. Então, por isso que nós estudamos a origem do povo hebreu, né? E também vem uma nova religião. Então, a gente tem os hebreus, dos hebreus surgem os judeus continuam, o judaísmo existe até hoje, só que Jesus cria uma nova religião, que é a religião cristã. Então, nós que vivemos numa sociedade predominantemente cristã, precisamos saber a origem da religião que é predominante no nosso país, certo? Então vamos lá. Os hebreus, que também são originários do Crescente Fértil, eles conviveram com os egípcios e eles foram escravizados pelos egípcios, né? E depois foram libertados por Moisés no episódio do Êxodo. Mas vamos voltar à origem, né? Na Bíblia tem uma parte da Bíblia que conta a história da origem do povo hebreu. Está descrito em quadrinho na apostila do pessoal do Drummond, na página 56 e 57. Nós temos aqui uns quadrinhos, ó. Essa é a página 56, continuação página 57. Tem uma história em quadrinhos que conta a origem do povo hebreu segundo a Bíblia, né? Segundo o livro do Gênesis. Então é o seguinte, segundo a Bíblia Sagrada, o povo hebreu surge de Abraão. Abraão era casado com Sara. Abraão e Sara não tiveram filhos, né? Eles não tinham filhos até então, até o surgimento do primeiro de Isaac, que segundo a religião, Isaac teria sido fundador do povo hebreu,
né? Então, Abraão, que é o pai de Isaac, e Sara, que é a mãe de Isaac, não tinham filhos. Segundo consta na Bíblia, Abraão foi pai com 99 anos e Sara, a mãe de Isaac, deu à luz a Isaac com 90 anos. Né? Ou seja, para nossa contagem cronológica, é uma idade extremamente avançada, né? Uma idade que nenhuma mulher poderia ter filho, né? Nunca ouvi falar, tirando essa questão da Bíblia, nunca ouvi falar de uma mulher de 90 anos dar à luz. E aí você pode me perguntar, mas e aí, professor, como é que foi? Como que assim, que a Sara com 90 anos de idade, ela deu à luz? Olha, uma das hipóteses é que no período da Bíblia Sagrada, o tempo era contado de uma outra maneira, tá? Essa é bem provável que seja assim. E que, na verdade, Sara não tivesse 90 anos, mas tivesse uma idade avançada para a maternidade, mas não 90. E que Abraão também tivesse uma idade avançada para ser pai, mas não 99 anos. Mas, enfim, não cabe aqui a gente julgar se é verdade, se não é, tá? Afinal de contas, eu estou falando para vocês das origens, tá? Não quero criar polêmica aqui, quero falar sobre a origem histórica do povo hebreu. Beleza? Então Abraão não podia ter filhos, Sara não podia ter filhos. Eis que, segundo a Bíblia, segundo o livro do Gênesis, Abraão com 99 anos e Sara com 90 vão ser pai de Isaque. Então, o nascimento de Isaque teria sido um milagre. Em razão do nascimento de Isaque ter sido um milagre de Deus, surge a partir de Isaque a fundação de uma nova nação, né? Então, o povo hebreu é um povo que surge a partir de Isaque. Abraão, pai de Isaque, é o fundador, né, a partir de Isaque, de uma nova nação. E foi a primeira, é historicamente conhecido o povo hebreu como a primeira religião monoteísta, porque na antiguidade a maioria dos povos eram politeístas, né? Os persas eram politeístas, os egípcios eram politeístas e os hebreus não. Os hebreus acreditavam em um único Deus, né? Em Yahvé. Yahvé é o seu único Deus, então Deus único, né? Não teriam outros deuses como os povos antigos tinham, né? É conhecido, não, eu pelo menos não conheço historicamente nenhum povo anterior aos hebreus denominado monoteísta. Apenas os hebreus, até desse período, né? Dos persas, enfim, de todos esses povos, é considerado um povo monoteísta. Beleza? Então, inclusive, isso vai ser um dos motivos dos hebreus serem perseguidos no Egito, né? Porque, afinal de contas, o faraó do Egito, ele era considerado um deus. Todos os faraós do Egito eram considerados deuses, né? Entretanto, o povo hebreu não acreditava que o faraó era um deus. O povo hebreu acreditava que Deus era Yahvé, Deus único, né? Então, e um Deus eterno, um Deus que sempre existiu e sempre existirá. Quer dizer, Deus não tem origem e Deus não tem fim. Deus é. Deus simplesmente é. Para Deus não existe tempo. O tempo é uma coisa dos humanos, né? Então, para o Deus hebreu, o tempo inexiste. Deus sempre existiu e sempre existirá. O Deus onipotente, onipresente, onisciente. Então, o povo hebreu ele era perseguido, mas ao mesmo tempo era um povo que se reconhecia em razão do monoteísmo. Então, os hebreus sabiam quem era hebreu em razão de ter crença em um único Deus, certo? Então, essa é a origem do povo hebreu, beleza? É o povo que surge a partir do nascimento de Isaque, filho de Abraão, e de Sara. A partir disso surge a nação hebraica, certo? Então, o povo hebreu era um povo que ele não tinha um local fixo, ele era um povo nômade. Então, ele ia migrando de uma região para outra, de uma região para outra. A região do crescente fértil em volta dela é uma região toda desértica. Então, o povo hebreu acabou migrando de um lugar para o outro, migrando de um lugar para o outro, até que uma parte do povo hebreu se concentrou às margens do rio Nilo. E aonde fica o rio Nilo? Pausa dramática. Aonde? Não ouvi. Aonde fica o rio Nilo? No Egito. Exatamente, o rio Nilo fica no Egito. Então, o rio Nilo no Egito, ele vai abrigar, além dos egípcios, o povo hebreu. Mas o povo hebreu não acreditava nos deuses egípcios, então o povo hebreu foi escravizado
no Egito, né? Então, durante muito tempo, inclusive a Bíblia conta essa história, né? Durante muito tempo o povo hebreu foi escravizado, e quem vai salvar o povo hebreu da escravidão, num episódio conhecido como Êxodo, é Moisés. Moisés, manja Moisés? Aquele que abriu o Mar Vermelho? Falou, Mar Vermelho, abre aí, que nós quer da linha aqui do Egito, que os caras estão fazendo de nós escravo. E aí o povo egípcio seguiu Moisés no episódio do Êxodo. Moisés vai guiar o povo hebreu e vai levar o povo hebreu à terra prometida, a Canaã. Canaã, a terra prometida. Então Moisés lidera o êxodo, lidera a fuga do povo hebreu que era escravizado no Egito. O povo sai do Egito e vai para Canaã. Canaã, que é a terra prometida. Porém, o povo hebreu, ele não conseguiu formar um império conciso, né? Ele não conseguiu concentrar em uma única região o seu povo. E o povo hebreu acabou se tornando disperso, né? Acabou se tornando um povo que migrou para tribos, né? Tribos hebraicas. E teve 3 reis importantes dos hebreus, né? Que são os reis Saul, o rei Salomão e o rei Davi, né? Destaques para os reis Saul, Davi e Salomão. Eu tenho cola aqui, tá? Por isso que eu estou falando para vocês. O rei Saul, o rei Davi e o rei Salomão são os 3 reis que vão se destacar como os reis hebreus. Tem passagens dele contando na Bíblia, inclusive o templo de Salomão, que tem a igreja Universal do Reino de Deus, que fica na Celso Garcia, que tem esse templo. A origem do templo de Salomão é a origem do rei Salomão hebreu, né? Então, inclusive por isso que eles têm uma ligação com os judeus, né? Com o Estado de Israel. E aí o povo hebreu, então, portanto, ele foi um povo que se dispersou, né? Pelo mundo, e ele não teve um império. Então, se ele não teve um império, ele não tem um estado, ele não tem um país. O país que é Israel, o país hebreu, o país judeu, né? Que é Israel, ele só vai surgir depois da Segunda Guerra Mundial. Depois que termina a Segunda Guerra Mundial, em 1945, depois de uma reunião da Organização das Nações Unidas, é proclamada a criação do Estado de Israel em uma região que tem muitos conflitos, porque segundo os judeus, aquela região é a região da origem do povo hebreu. Então, o povo hebreu foi o povo que deu origem ao povo judeu, né? Mas, ao mesmo tempo, os árabes também se dizem donos não, se dizem pessoas originárias daquela região onde hoje é o Estado de Israel. Então, por isso que tem aquele conflito, sabe, que a gente sempre vê, árabes e judeus, esse conflito que tem lá na Palestina, que tem Israel, que tem os assentamentos judaicos na região que deveria ser árabe, enfim, é um conflito milenar. Esse conflito milenar tem essa origem aí. Então o povo judeu, ele vai se achar perseguido durante vários episódios históricos, como eu estava falando lá no começo, e depois da Segunda Guerra Mundial, a Organização das Nações Unidas, a ONU, cria o Estado de Israel, certo? Que é a origem desses diversos conflitos que nós temos hoje em dia, tá? Então, muito bem, o livro sagrado dos judeus é a Torá, tá? Não é a Bíblia, embora tenha muito da origem dos judeus, que são os hebreus, na Bíblia Sagrada. O livro sagrado deles não é a Bíblia, é a Torá, tá? E hoje em dia, na Torá, que é o livro judeu, tem muito da orientação religiosa e da orientação moral e social dos judeus, tá? Porque na Torá está escrito, o Estado de Israel, veja, o Estado de Israel, ele não é um Estado religioso no sentido de você, por exemplo, ter leis só ligadas à religião, tá? Não, existem as leis escritas, mas muitas leis escritas lá em Israel têm como origem a Torá, né? Então a Torá é um livro sagrado dos judeus e é um livro que dá a orientação religiosa, a orientação moral, então aquilo que você pode e aquilo que você não pode fazer, as tradições religiosas,
o que fazer em determinado horário, o que pode, o que não pode fazer. Por exemplo, os judeus eles não comem carne de porco, né? Então é uma orientação religiosa. Pela religião judaica, você não pode comer carne de porco. E eles também, além de ter a religião, além de ter os ensinamentos morais, eles têm os ensinamentos sociais. Então, os grupos judaicos, eles são muito unidos, eles são muito agregados em todo o mundo. Aqui na cidade de São Paulo, estou falando da cidade de São Paulo, né? Aqui na cidade de São Paulo, no bairro de Genópolis, tem uma comunidade judaica que é muito unida. E eles se reúnem na sinagoga, né? Sinagoga, que é o templo judeu, onde os judeus fazem suas orações. É como se fosse a igreja para os cristãos, né? Então, os judeus, eles se encontram na sinagoga, e na sinagoga tem as suas reuniões religiosas e tem também suas cerimônias sociais. Ok, gente? Acho que é isso que nós temos por hoje. Beleza? Para falar rapidamente, falei rapidamente sobre o povo hebreu, a origem do povo hebreu. Então, recapitulando, o povo hebreu, que é originário da região do Crescente Fértil, conviveu com os egípcios naquele mesmo período, egípcios, e viveu no Egito, né? Foi um povo escravizado no Egito, também conviveu com os persas e com os fenícios, que é o tema do módulo. É um povo que deu origem ao povo judeu. Muito da história dos hebreus está na Bíblia, nos primeiros livros da Bíblia, principalmente no Gênesis e no Êxodo. Segundo a Bíblia, os hebreus surgem a partir do nascimento de Isaque. Isaque, filho de Abraão, que segundo a Bíblia teria 99 anos de idade quando seu filho Isaque nasceu, e Sara, que amamentou Isaque aos 90 anos de idade. Inicialmente o povo judeu era nômade, o povo hebreu era nômade, e eles foram escravizados no Egito, e era um povo monoteísta. É importante relembrar isso, tá? É o primeiro povo da antiguidade considerado monoteísta. Foram perseguidos e foram libertados por Moisés no episódio conhecido como o Êxodo. Foram guiados por Moisés até Canaã, Canaã que é a terra prometida. Entretanto, quando o povo hebreu chegou a Canaã, o povo hebreu se dispersou e não tinha um império centralizado. 3 reis se destacaram: rei Saul, rei Davi e rei Salomão, e a continuidade do povo hebreu é o povo judeu. E o livro sagrado do judeu atualmente, do povo judeu atualmente, é a Torá, que dá suas orientações religiosas, morais e sociais. Beleza, gente? Grande abraço a todos. Lembrando que nós estamos passando por uma pandemia de coronavírus. Importante nos mantermos em casa, lavarmos bem as mãos, tá? Só sair de casa em caso de extrema necessidade. Falou? Qualquer coisa, escreva seus comentários aí, tá? Estamos à disposição de todos. Grande abraço. Tchau, tchau.